Efésios capítulo 3, versículo 1 a 8, assim diz a palavra de Deus. Em Efésios 3, 1 a 8. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que Tu nos dá de estarmos aqui esta noite. Juntamente com cada irmão que aqui chegou, cada amigo que veio nos visitar, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado mesmo. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos para propagar este santo evangelho, Pai. Insondáveis riquezas de Cristo, conforme lemos, Pai. Ó Senhor, como Paulo diz, ele é um dos menores dos santos, a mim também, um dos menores daqui desta igreja. Me foi dada essa possibilidade, Senhor Deus. E aqui estou, Senhor Deus, para falar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que essa igreja seja edificada com a Tua palavra. E que qualquer amigo que aqui chegou, que não ainda Te conhece como o único e suficiente Salvador de suas vidas, que esta noite seja o dia da salvação, que o caro amigo possa ouvir eficazmente este evangelho que salva. Obrigado, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra. Em o nome de Jesus que eu te oro. Amém. Podeis assentar. Irmãos, agora que passou o nervoso, quero dar boa noite a todos. Os irmãos que aqui chegaram, que alegria poder compartilhar com vocês dessas sondáveis, como diz a palavra, sondável, insondáveis riquezas de Cristo. Imagina, o que é o Evangelho? Insondáveis riquezas de Cristo. Eu li esse texto para dizer a vocês, e pegando um gancho dos estudos que nós estamos tendo às terças-feiras no livro de Efésios com o pastor Herbert. Não percam. Tem sido um estudo muito edificante. Eu não tenho faltado. Eu estava comentando com o Jorge, nós sentamos aqui na frente com o nosso caderninho. E tem nos ajudado, viu, pastor? Tem nos ajudado. Quanta alegria poder fazer isso, ainda com uma certa idade, anotando, dizendo para Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E pegando esse gancho desses estudos, eu preparei, esbocei um trabalho desse texto, através do que eu tenho ouvido da palavra de Deus. E sou muito grato poder fazer isso. E aqui como eu antes falei, eu li esse texto para poder caminhar, dizer que aqui Paulo, no versículo 13, ele diz assim, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Ele está falando que ele recebeu uma revelação a ele, dando o mistério dos acontecimentos do Evangelho. Quando chega aqui, ele diz, no versículo 6, a saber,
que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. Por quem? Por meio do Evangelho. Então é por meio do Evangelho que há a salvação. No versículo 8 ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então ele recebeu essa revelação. A revelação, agora sim, nós vamos falar do texto que foi lido pelo irmão César. Do pecado para a salvação pela graça. Irmãos, eu antes de começar propriamente dito aquilo que eu me proponho a falar, eu quero lembrar, o pastor Fred uma vez contou aqui, que ele, lá em Lábrea, aconteceu, um membro da igreja faleceu. Eles foram velar esse membro lá na igreja. E esse membro estava sendo velado e há dias que tinha chegado naquela cidade pequena, quando chega uma pessoa, todo mundo sabe. Aí chegou um camarada aí, por sinal até meu conterrâneo, que ele falava que o cara era de Belém do Pará. E ele chegou lá e começou a, sabe, minar ideias contra aquilo que estava sendo pregado lá na igreja, querendo ali tirar gracinhas com as mocinhas da igreja, etc. Né? A história que ele contou foi assim. Esse rapaz começou e começaram a falar para o pastor, é tipo assim, sabe? Pessoas que gostam de... O camarada era de uma empresa estatal, né? Aí veio de lá de Belém, transferido para lá, e ele se achava assim, sabe? O tal. Eu conheço esse tipo de pessoas. O tal, né? Aí o pastor, no dia que aconteceu, esse camarada estava lá. Aí o pastor foi lá para frente, onde estava o corpo da pessoa lá, do irmão lá, que tinha falecido, e ele começou a bater no rosto da pessoa, assim, pá, pá, chamando o nome da pessoa, né? Aí, pá, pá, aí o cara estava lá e disse, como que ele vai responder se ele está morto? Aí o pastor disse, exatamente como você está, morto em delitos e pecados, morto espiritualmente. Então, quero começar essa pregação dizendo a revelação que Paulo recebeu. Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. E exatamente como o pastor Herbes tem pregado aqui, de 1 a 4 desses versículos, do capítulo 2, trata-se do passado. Trata-se do passado. Aqui nós podemos ver que espiritualmente nós estávamos mortos. Eu estava morto antes de conhecer Jesus. Morto nos meus delitos e pecados. Só hoje eu entendo, e quantas vezes que eu tenho batalhado para entender essas coisas em relação a falar de Jesus para uma pessoa, e eu me decepciono. A Arlete sabe disso. Chateado, estou chateado com o povo lá de Oriximiná, eu digo para ela. Idólatras, não, caminhando para o inferno, e falando essas coisas. Ela disse, e uma vez eu me lembro que eu fui falar isso para o pastor Fred, ele disse assim para mim, como era que estava o trabalho aqui no bairro de evangelismo? Disse, pastor, estou cansado de falar a palavra de Deus para essas pessoas e eles não querem ouvir. Ele dizia para mim, também você está querendo fazer o trabalho do Espírito Santo de Deus. Pregue a palavra, esse outro trabalho aí é do Espírito Santo. E é exatamente por isso, porque como é que a pessoa vai ouvir se ele está morto, espiritualmente falando? Como é que ele vai ouvir? Eu tenho que ter amor às almas perdidas. Eu tenho que insistir, eu não acredito nessa ideia de deixar para lá. Alguém sempre me diz isso, deixa para lá, deixa para lá.
deixar meus netos, deixar meus filhos, deixar minhas filhas. Posso deixar. Eu tenho que sempre falar para minhas filhas desse insondável amor de Deus. Eu tenho que sempre falar. Mas vejam bem, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o problema daqueles que estão mortos. Esse é o problema. Mas Paulo vai mais. Ele diz, ele vos deu vida, no versículo 2 já diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Vejam bem, as pessoas estão mortas nos seus delitos e caminhando, andando, segundo o curso deste mundo. Vocês sabem que esse mundo tem um curso. A moda. Há pouco eu estava conversando, nós estávamos orando, e quando terminou a oração nós falamos rapidamente isso, né? Nos países mais desenvolvidos é onde tem mais problemas das pessoas que estão mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo. Quantas pessoas que estão andando segundo o curso deste mundo? Sabe o que a Bíblia diz a respeito do mundo? 1 João 2,15 diz assim, olha: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida, o bem-estar, as vaidades, não procede do Pai, mas procede do mundo. É assim que está o morto, vivendo segundo o curso do mundo, ouvindo as vozes do mundo. Tem uma voz aí do mundo que diz que Deus é brasileiro, uma voz do brasileiro, né, que diz: Deus é brasileiro. Onde você já viu isso? Todo mundo diz que é. Outro diz: a voz do povo é a voz de Deus. Que ignorância de uma pessoa dizer isso, que a voz do povo é a voz de Deus. Que povo é esse? Que vive também morto espiritualmente? É triste. Mas Paulo está dizendo, está falando aqui desse passado, né? Ou seja, além do passado, aqui nós estamos vendo a condição do homem, a condição em que o homem vive, segundo o príncipe da potestade do ar. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? É o diabo mesmo. Livro de Jó, quando nós estamos lendo o livro de Jó, eles se reuniram, um dos que estavam presentes, quem era? Era ele. Estava de dar uma volta ao mundo, em derredor, como diz aqui. Então, está morto nos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e também o espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem é o espírito que atua no filho da desobediência? É o mesmo, Satanás. É o mesmo. Esse espírito, novamente, é Satanás, que atua realmente
na vida do morto, daquele que está sem Cristo. Mas prossegue ainda. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Todo mundo vivia assim. Eu fico imaginando a minha vida do passado, há 18 anos atrás, quase 19, quando aqui cheguei. Eu vivia exatamente assim. Isso aqui é a história da minha vida. Eu estou aqui repetindo uma coisa que aconteceu comigo. É a história da minha vida. Por natureza nós somos assim. Ou seja, nascemos. Sabe que o Salmo 51:5 diz? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós nascemos em pecado. Por natureza, por nascimento, nós somos pecadores. Mas vocês acreditam que existe um ensinamento falso, dizendo que nós nascemos filhos de Deus? Tem uma igreja, uma das maiores igrejas aqui do Ocidente, ela fala isso. Para ele nasceu é filho de Deus. Nós nascemos criatura de Deus. E nós podemos ser feitos filhos de Deus. João 1:11-12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a verdade, é o que a Bíblia diz a esse respeito. Irmãos, o resumo de tudo isso que nós falamos é que nós éramos aqueles que já são salvos. Podemos dizer, nós éramos, usamos o verbo na forma do passado. Nós éramos desgraçados. Nós éramos dominados e derrotados. Somando esses três, vamos usar uma outra palavra: miseráveis. Miseráveis. Agora, olhando para o nosso presente, nós vamos substituir essas três palavras pelo que o texto, em seguida, no verso 4 diz: mas Deus, aqui está a diferença, mas Deus, vejam bem, sendo rico em misericórdia, vejam bem, vamos substituir esse desgraçado pela misericórdia de Deus? Por causa do grande amor, vamos substituir os dominados pelo Satanás, pelo amor de Deus, pelo amor. Com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos substituir o derrotado pela graça de Deus. Vejam bem, né? A mudança considerável que acontece. Deus nos deu vida, Ele nos vivificou. É no piscar de olhos. Sinceramente, eu não sei nem explicar como isso acontece. Mas acontece porque aconteceu comigo. E eu senti, e eu sinto hoje. Imagina um homem. Eu estava falando ali do meu passado e agora eu estou falando do meu presente. Aconteceu.
comigo. Não sei explicar como. Mas mudou tudo. Eu dormi pecador e amanheci salvo. Num piscar de olhos. Pela graça de Deus. A misericórdia, irmãos, é quando o amor de Deus é dirigido aos pecadores considerados em toda a extensão de sua miséria. Por isso que eu usei essa palavra miseráveis pecador, que eu era. Mas a misericórdia de Deus me atingiu. A misericórdia de Deus. Como explicar o amor de Deus, hein? Eu não tenho capacidade para explicar. Vou tentar dizer um versículo que fala do amor de Deus. Dizem que é o versículo mais recitado no mundo. Não sei se é, mas que eu gosto dele, que realmente explica para mim o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a explicação maior para mim do amor de Deus. Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, o único que ele tinha. Você faria isso? Quem faria isso? Ninguém faria isso. Mas ele fez. A misericórdia, o amor. E o que falar da graça, irmãos? O que falar da graça? A misericórdia se compadece, a graça perdoa, porém ela faz mais do que isso. Ela salva completamente, libertando os homens da maior desgraça, que é a condenação eterna. Vejam bem, o que é que a graça de Deus faz. Isaías 55, versículos 6 e 7, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que compadecerá dele. Volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. É rico em perdoar. No versículo 8 ele diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a graça de Deus, faz tudo isso. Eu não vou falar do versículo 10, vou deixar para o final, para encerrar essa pregação. Só o 8 e o 9. Mas Paulo, ainda explicando, que aqui ele explicava para a igreja, ele está falando dessas revelações que ele recebeu, está falando aos Efésios. Mas ele também repete para Tito, falando para ele a respeito da graça salvadora de Cristo. Olha o que ele diz, no versículo 2, capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vejam bem, a graça de Deus é algo também inexplicável. Eu tinha pedido para uma irmã cantar, eu estou até aqui com um hino aqui em cima da minha mesa. Eu posso até não cantar, mas que eu declamo, depois eu declamo. E se duvidar até que eu canto? Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Ele salvou. Ele justificou. Ele regenerou. Ele te adotou. Aqueles que já são salvos. Imagina. Justificação é te declarar inocente. Imagina isso. Um pecador perdido ser declarado inocente. Eu até fiquei imaginando, a salvação aconteceu. E essas outras coisas? É a qualificação da salvação? Eu aprendi como doutrina. Mas eu fui salvo, mas ao mesmo tempo eu peguei o pacote, meu irmão. Justificação, regeneração, fui regenerado, uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Sou uma nova criatura, uma nova criação de Deus. João diz, importa-vos nascer de novo. Ou seja, nascido de novo. Ele te adotou, agora nós fazemos parte, aqueles que já são salvos, parte da família de Deus. Parte da família de Deus. É muita coisa para um pecador, hein? Perdido, outrora, e hoje remido pelo sangue de Jesus. Nem merecia isso. Mas aconteceu. Irmãos, nós olhamos para o passado. Nós olhamos no texto para o presente. E agora nós vamos olhar para o porvir, para o futuro. Versículos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele não para de falar dessa graça, né? Que coisa, né? A glorificação consumada aqui. A ressurreição de Cristo e a sua exaltação à destra do Pai, nas regiões celestes, não só prefigura, assim, garante também nossa gloriosa ressurreição corporal. Quem acredita nisso? A Bíblia fala que nós seremos igual a Cristo. Nós seremos igual a Cristo. Com toda a glória. Isso aí é a base das coisas futuras que irão acontecer com cada um de nós. A gente fica assustado, né? Estou vendo assim, a maioria de vocês tudo assustado, né? Mas aí é o que a Bíblia fala, da glorificação nossa. Porque sabe de uma coisa? Que tudo quanto sucede ao noivo tem um efeito imediato na noiva. O noivo é Cristo. E a noiva, a igreja, nós que fazemos parte dessa igreja. Nós somos a igreja. De tal forma que nós também nos igualamos a Cristo aqui. Ele está falando. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar. Posicionamento, nós já estamos sentados nos lugares celestiais.
Nós já estamos sentados posicionalmente nos lugares celestiais. Vamos. Vou fazer uma pergunta aqui que Paulo responde no versículo 7. Que propósito Deus teve em mente ao nos conceder esta tão grande salvação? Que propósito Deus teve em mente ao nos conceder essa tão grande salvação? Eu vou ler a resposta no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Imagina, meus irmãos, essa tão grande salvação. Para quê? Para tudo isso que ele está respondendo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É algo imensurável. É algo... Tem nem palavras suficientes para dizer. Agora, deixa eu falar uma coisa. Salvos pela graça, vamos ver o versículo 10. O que acontece com aquelas pessoas que são salvos pela graça? Toda igreja precisa ouvir isso. A edificação da igreja é exatamente isso. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele nos criou. Está falando aqui, criados em Cristo Jesus. Aliás, desculpa, ele nos criou, está aqui. Pois somos feitura dele. Ele nos criou. Deus, somos feitura dele. Feito por quem? Por Deus. Então nós fomos criados por Deus. Mas ele nos salvou. Criados em Cristo Jesus. Aqui sim. Criados em Cristo Jesus. Primeiro, ele nos criou. Depois, ele nos salvou. Mas qual é o propósito para tudo isso? Qual é o propósito? Para as boas obras. E quem preparou essas boas obras? Ele diz, Deus preparou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou. Para quê? Para que andássemos nela. Um dia eu fiz essa viagem para Oriximiná e eu cheguei amargurado. Aí eu vim terça-feira aqui, eu estava tão amargurado que o pastor Nivan disse para mim se eu queria falar alguma coisa, eu disse não. Aí ele insistiu, porque eu estava sentado lá, e ele veio, pegou o microfone, e na hora que ele estava, ele disse, irmão Araldo vai orar. Imagina. Aí eu fui orar. E eu disse para Deus que eu era e que eu sou um servo inútil. Eu disse para ele. Eu sou um servo inútil. Quem estava aqui escutou. Falei do meu coração, abri meu coração naquela noite. Um servo inútil. Veja o que está dizendo aqui. Deus preparou uma obra para nós que somos salvos. Cada um de nós temos algo a fazer. Cada um dos que são salvos tem algo a fazer.
Quem preparou? Deus preparou para que andássemos nela, essas boas obras. E assim produzir muitos frutos. Produzir muitos frutos. E andar nas obras. Andar como Deus andou. Comportamento. Procedimento. Finalmente eu quero ler o versículo em João 15:5, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Imagina, esse versículo anda comigo, dos que andam, que são vários, mas esse é um deles, que anda comigo há 18 anos. Eu almoço do lado deles, todo dia. Tomo café todo dia do lado dele, está lá na parede. Porque sem mim nada podeis fazer. É verdade, irmãos. Sem Jesus, nada eu posso fazer. Para encerrar, nós falamos da misericórdia de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus. Eu falei que eu ia cantar, era só para vocês rirem, né? Mas riram mesmo, aí eu disse, não vou cantar, mas pelo menos vou declamar. Né? Quando terminar esta vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me salvou. E que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça. Graça, superabundante graça. Foi graça. Foi graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos. Graças, irmãos. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus. Que eu venci, estou vencendo e cheguei aqui. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor Deus. Sabemos que ela é viva e é eficaz. E ela não volta vazia. Pai querido, Pai amado, usa da tua graça para conosco. Continua fazendo a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Cada irmão dessa igreja, Senhor Deus, continue andando nas boas obras, praticando mesmo, Senhor Deus, trabalhando na obra do Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai da graça, eu quero te pedir uma bênção especial nesta noite, para aqueles irmãos que aqui chegaram e que ainda não te conhecem, como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Tem misericórdia. Estende o teu amor a eles. E dá a tua graça, da mesma forma que tu nos deste, quando aqui chegamos, no dia 29 de novembro
de 1998. Aqui cheguei, e dessa forma tu usaste comigo, faz com eles também, Senhor. Dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus nesta noite. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Que possamos ter uma semana tranquila, que possamos propagar o Teu Santo Evangelho nessa semana, começando amanhã logo, Senhor Deus. Falar de Ti para aqueles que precisam. Falar de Ti para aqueles que estão mortos nos vossos delitos e pecados. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a fazermos a Tua vontade. Abençoa essa igreja. Abençoa a obra aqui ao lado, Senhor Deus, nessa semana também. Continua abençoando. Obrigado por tudo que Tu tens feito aqui nessa igreja. Abençoa, Senhor Deus, o pastor dessa igreja, o pastor Herbert, sua família. Dá-lhe saúde, graça, abundante graça na vida dele e de todos vocês que aqui chegaram. Que vocês possam retornar aos seus lares, ó Senhor. Cada um que aqui chegou possa retornar ao seu lar, em paz. No Teu nome santo te oramos. Amém.